Fala pessoal, o mundo não gira não, o mundo capota, porque eu já cansei de falar para vocês aqui que a gente tem que usar o HiveOS ou qualquer sistema Linux para fazer a mineração de criptomoeda, porém, os meus Ryzen de geração 5000, por exemplo, o Ryzen 9 5950X, ele não para de travar na hora de minerar o algoritmo RandomX, ou seja, se eu minerar Monero, Yadacoin, XDAG, Zephyr ou qualquer outro algoritmo do RandomX utilizando XMRig ou qualquer outro tipo também, ele simplesmente trava. No máximo eu já consegui 1h30 e ele vai travar todo o meu sistema, tendo que fazer o reinicio manualmente lá pelo botão da placa-mãe, porque senão nem o HiveOS Pro reconhece que ele está conectado na internet e reconhece os meus comandos que eu dou para ele. Aí na minha penúltima live que eu fiz aqui no canal falando sobre esse problema, inclusive porque tinha outras pessoas que estavam com esse problema, um dos seguidores aqui, o Juliano Caju, falou assim: Berna, instala o Windows, vê se trava no Windows também. Aí ele teve essa boa ideia e hoje eu fiz a instalação. Na verdade, ontem de madrugada eu fiz e deixei rodando a noite inteira e não travou no Windows. Mineração no Windows fez o meu computador, na verdade a minha rig de mineração com Ryzen 9 5950X não travar mais na mineração, utilizando as mesmas configurações da BIOS. Então não é falta de energia na BIOS, não é clock elevado, não é nada disso. A mesma configuração da BIOS, no Linux trava, no Windows não trava. Aí sabendo que esse Ryzen não tem placa de vídeo integrada, tive que colocar aqui uma placa de vídeo dedicada, uma AMD Radeon R7 270, se eu não me engano, alguma coisa assim, para apenas dar vídeo para fazer a instalação do Windows num outro SSD que eu tenho aqui. Aí eu tive que colocar conta offline para não ter que ficar pedindo minhas credenciais e fazendo todas as configurações para o minerador abrir automaticamente e poder ter o acesso remoto também pelo próprio programa da Microsoft, sem ter que instalar aí TeamViewer, Ndesk ou qualquer coisa do tipo. Então vou mostrar para vocês aqui no meu HiveOS, realmente as minhas rigs que estão com Ryzen 3000, ou seja, Ryzen 9 3900, elas não travam minerando a moeda XDAG ou o algoritmo RandomX, mas o meu rig 01 5950X ele trava. Já tá 12 horas já fazendo a mineração pelo Windows e tá bacana. Só que eu não vou ter mais o controle pelo HiveOS da minha mineração, eu vou ter que utilizar um acesso remoto da própria Microsoft. Esse uptime aqui só ignora porque o minerador fica reiniciando quando entra no DevFi. Então quando o minerador vai fazer a mineração para o desenvolvedor do XMRig, aí ele reinicia essa estatística aqui de modo randômico. Eu não sei por que ele faz isso se os mineradores de placa de vídeo não reiniciam o miner uptime. Se a gente for olhar aqui, por exemplo, a rig 03 já tem mais de um dia que ela já está ligada fazendo a mineração, mas às vezes dá esse probleminha aqui durante a mineração para o dev. Só que agora eu vou ter que fazer o acesso remoto, então eu vou clicar aqui no meu Windows, digitar conexão de área de trabalho remota. Eu já fiz a configuração lá no meu na minha rig para poder aceitar essa conexão que ela vem desabilitada, e aí eu vou conectar e tcharam, estou portado para a minha máquina que não tem placa de vídeo. Se a gente for olhar aqui nos dispositivos, você pode ver que não tem placa de vídeo, eu não tenho monitor mais, a placa de vídeo que eu faço a instalação tá aqui na minha mão, e a gente vê aqui que é só o Microsoft Remote Display Adapter. E dá para ver que a mineração está rodando sem problemas. A gente verifica também que o TDP do processador é 105 watts, mas ele está consumindo aqui o poder, né, a tradução literal do Core Temp. Eu gosto do Core Temp porque ele fica bem no cantinho da tela a temperatura máxima do processador. Então é reconhecido que o TJ máximo desse processador é 90 graus, mas agora ele está com 54 graus. E aqui no HWInfo 64 a gente pode ver que ele tem um consumo de energia total também aqui nos seus 113, 114 watts, com uma temperatura aqui de 53, 52. Só que o grande problema da mineração de Windows, isso que é mais bizarro possível, porque a gente tá aqui com o Core a 1.05, como eu já mostrei para vocês aqui, deixar de forma mais eficiente a mineração com esse processador, Core 1.05 volts e com 4 GHz na frequência dos núcleos desse processador. Aqui no Windows, ele está reportando que ele está consumindo aqui os seus 113, 110 watts, né? Também nesse outro programa, praticamente a mesma coisa. Só que lá na tomada positivo, ele consome 184 watts. Dá para ver aqui bem aqui embaixo.
ali na segunda opção, 186, 184 watts. Enquanto se eu colocar no RaiVoS, esse processador minerando esse mesmo algoritmo, enquanto ele não trava, ele minera cerca de 130, 140 watts. Então é uma grande diferença do que todo o sistema Windows está rodando por baixo da mineração, fazendo maior consumo, porque as configurações da BIOS são iguais e mesmo assim a gente tem um pouco mais de consumo elevado fazendo a mineração no Windows. Então, mais uma vez, eu até confirmo que eu falo, mineração é para ser feita pelo sistema de mineração, ou seja, um RaiVoS da vida, um MinerStat da vida, que roda em um sistema Linux totalmente capado, apenas com os drivers necessários para rodar os seus programas. Só que a gente viu que como esse RandomX para esse processador não aguenta rodar no Linux, não sei por que, pode ser erro do próprio RaiVoS, pode ser erro da base do sistema Linux, ou pode ser o erro de compilação do minerador para Linux também, porque a compilação para o Windows pode ser praticamente o mesmo código. Os dois são feitos no compilador GCC, que é um compilador para a linguagem C, que é uma das mais conhecidas que tem, só que a forma de utilizar essas linguagens nas bibliotecas de cada sistema operacional, você compila um binário diferente, e talvez esse binário para o Windows ele está um pouquinho mais com o desempenho de não travar todo o sistema quando está sendo utilizado, porque no meu caso, no meu Ryzen da geração 5000 e de várias pessoas que já vieram reportar para mim, inclusive lá no chat lá da nossa live da semana passada, tinham 2 pessoas com esse mesmo problema que estava travando a rig do nada. Então a solução que eu encontrei, até tentar encontrar e conversar com o dev e fazer mais testes, pegar versões betas e verificar se a gente consegue fazer um debug desse XMRig ou XMRig CC, tanto faz, o fork do minerador tá fazendo o mesmo travamento, é utilizar o Windows para fazer a mineração, para ver se vale a pena, para ver se vale e compensa deixar minerando aqui o algoritmo RandomX. Então esse foi o vídeo de hoje explicando para vocês por que eu tive que instalar o Windows, por que o meu mundo girou e capotou quando eu falo para vocês não utilizarem o Windows. Mas só para explicar direitinho aqui, é para você não utilizar o seu Windows, onde tem o seu navegador com as suas contas, com a sua Trezor, com tudo, com o seu MetaMask, com as suas carteiras para mineração. Eu estou utilizando aqui um Windows totalmente cru, Windows 10 Pro, porque tem que ser o Pro para obter essa função de acesso remoto da área de trabalho, e não tem nada de arquivo pessoal. Eu coloquei um pendrive, joguei qual que é a carteira e qual que é o endereço da pool para não ter que digitar na mão, e fiz um ponto bat desse minerador do XMRig CC e tá rodando totalmente remoto, totalmente sem nada de acesso dos meus arquivos pessoais, beleza? Então, vou ficando por aqui. Se você gostou e ajudou para você aí a solucionar o seu problema de travamento do seu Ryzen da geração 5000, já deixa um like aí, comenta pra gente trocar uma ideia. Entra lá no nosso Discord, é bem bacana de a gente também poder tentar debugar esse problema nesses nossos Ryzen, e até o próximo vídeo.